No futebol, a gente sabe que a paixão conta muito. Mas, e se pudéssemos ler um jogo usando apenas a frieza dos números? É exatamente o que vamos fazer agora. Uma análise profunda, baseada em dados, do confronto entre Darmstadt e Düsseldorf pela Bundesliga 2. Vamos juntos descobrir o que as estatísticas realmente têm a nos dizer. E toda a nossa leitura de jogo se baseia em um estudo detalhado da Smart Goal. São eles que nos fornecem as ferramentas e os dados para a gente decifrar a história que os números estão contando sobre essa partida. Então, como é que a gente vai desvendar essa história? Nós dividimos nossa análise em 5 atos. Primeiro, a gente entende o cenário geral, depois mergulha na forma de cada time, analisa o potencial de ataque, entende os padrões de gols e, no final, revela os placares mais prováveis. Vamos lá! Para começar, vamos ao mais básico, mais fundamental, onde cada time se encontra na tabela do campeonato. Essa é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. E olha, logo de cara, a diferença já salta aos olhos. O Darmstadt lidera com 42 pontos, enquanto o Düsseldorf tem 25. É uma vantagem enorme de 17 pontos, um abismo que por si só já desenha um favoritismo bem claro para o time da casa, né? E a posição do Darmstadt na tabela confirma isso. Eles estão na vice-liderança. É um time que briga lá em cima com o acesso como objetivo claro. Se comporta como o verdadeiro protagonista do campeonato. Já o Düsseldorf, por outro lado, está ali no meio da tabela, na 12ª posição. Uma campanha bem mais modesta, sem grandes sustos, mas também sem grandes ambições. O cenário inicial, portanto, aponta para um favoritismo bem nítido. Mas a gente sabe que só a posição na tabela não ganha jogo, certo? Será que o momento recente dos times e o histórico dos confrontos diretos confirmam essa impressão inicial? Vamos ver agora. Olhando os últimos 6 jogos, a fase de ambos os times é considerada regular. Mas o grande ponto de desequilíbrio está aqui, olha só. O desempenho do Darmstadt em casa é bom, enquanto o do Düsseldorf, jogando fora, é simplesmente ruim. O fator casa parece ser decisivo nesse confronto. E é aqui que a análise ganha um tempero especial, porque quando a gente olha só o confronto direto entre eles, a história se inverte completamente. O Düsseldorf leva uma vantagem expressiva, com 67% de aproveitamento. É um dado surpreendente, que joga uma pulga atrás da orelha sobre todo aquele favoritismo do Darmstadt. Então vamos mais a fundo. Deixando o histórico de lado, qual time tem mais poder de fogo hoje? Vamos analisar a capacidade real de cada um de criar chances de gol. E para medir isso, a gente usa uma métrica super importante, os gols esperados, ou XG. De forma simples, ela não mede só quantos chutes um time dá, mas a qualidade real dessas chances. É uma ferramenta poderosa para entender o volume de jogo ofensivo. E quando a gente olha os números de XG, a diferença é, sinceramente, brutal. O Darmstadt tem um ataque classificado como bom e um XG altíssimo de 2,13. Isso quer dizer que, por jogo, eles criam o equivalente a mais de 2 chances claras de gol. Já o Düsseldorf tem um ataque ruim, com um XG de apenas 0,60. A diferença no poder de fogo é gigantesca. Certo, o Darmstadt cria muito mais. Mas como essa superioridade toda se desenha ao longo dos 90 minutos? Vamos ver os padrões de jogo de cada time. Olha, esses números aqui contam uma história de domínio quase absoluto. O Darmstadt sai na frente no placar em mais de 83% das partidas. Mas o dado mais impressionante para mim é este aqui. Eles vencem o segundo tempo em 83% das vezes, enquanto o Düsseldorf tem 0% de vitórias na segunda etapa. É um time que cresce e define o jogo no momento decisivo. E agora chegamos ao clímax da nossa análise. Depois de juntar todas essas peças, de olhar tabela, fase, XG, padrões, quais são, afinal, os placares mais prováveis para essa partida? O cenário mais provável, com quase 1/4 de chance, é uma goleada do time da casa. Em seguida, vem placares como 2-0, 1-0 e 3-0. Repare que os resultados mais fortes apontam todos para uma vitória do Darmstadt, e mais importante, sem sofrer gols. A conclusão que os dados nos dão é bem clara: a tendência de uma vitória convincente do time da casa. Bom, essa análise nos mostra um caminho muito claro, uma tendência forte. Mas, como a gente bem sabe, futebol sempre guarda um espaço para a surpresa, para o imponderável. A grande questão que fica no ar é: a força dos números vai se confirmar dentro de campo? Para ter acesso a esse tipo de inteligência de alto nível, a dica é seguir @SmartGo4 no Instagram. SmartGo, a inteligência por trás do jogo.